Namastê, bem-vindos. Começando o nosso encontro. A gente começou mais tarde hoje porque supostamente temos um encontro aqui com um dos nossos guias lá da One University, que está marcado para as 10 horas da noite, com organizadores aqui do Brasil e da América Latina, mas ele foi adiado por mais 45 minutos. Então não precisava nem ter atrasado a gente aqui, né? Mas eu segurei o encontro por 15 minutos para poder finalizar esse encontro com ele, que seria de 15 minutos. As coisas na Índia nunca são exatamente conforme a gente espera. Então, isso encurtou um pouquinho o tempo que a gente tem para conversar. Não significa que o encontro não possa ser intenso, belo e profundo. Então, bem-vindos. Então, vamos lá. Uma questão colocada pela Neuza diz o seguinte: boa noite, Setu Namastê. Estou lendo sobre o perdão e sempre falam que devemos nos perdoar pelo que os outros nos fizeram. A minha infância foi cheia de agressões físicas e psicológicas por parte da minha mãe. Não consigo entender por que eu tenho que me perdoar pelo que ela me fez. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Neuza, eu não sei o que você leu, tá? Eu não sei onde você leu isso, eu não sei o que você leu a este respeito. Eu não acho que você tenha que se perdoar pelas coisas que você sofreu. Não é exatamente isso que a gente aborda, não é dessa forma como a gente aborda, né? Então, as agressões que você sofreu e que muita gente sofre quando é criança, e não só quando é criança, quando é adolescente, quando é adulto, elas têm um propósito também, mas eu não vou nem entrar nisso agora, né? Porque isso faz parte de toda uma relação kármica que você tem com a sua família e que os membros da sua família têm entre si, porque as relações kármicas elas acontecem dessa forma. A gente reencarna, a gente renasce, muitas vezes assumindo papéis diferentes dentro de uma família. Umas vezes você é pai, outra vez você é mãe, outra vez você é filho, outra vez você é avó, outra vez você é filho, outra vez você é irmã, porque temos vínculos com as pessoas. E nem sempre são vínculos de amor. Muitas vezes são vínculos onde também está presente um sentimento, por exemplo, de vingança, de ódio, de raiva e coisas assim. Nós não só estamos com as pessoas porque gostamos delas, nós estamos com as pessoas, muitas vezes, dentro de uma família, porque temos assuntos pendentes. E é isso que eu estou chamando de relações kármicas, né? Você reencontra alguém com a qual ou com quem você teve dificuldades em outras oportunidades e por conta disso você não consegue se desvincular dessa pessoa. Então você nasce como filha dela, ou você nasce como avó dela, ou como irmã dela. É uma forma que a própria natureza te mantém diante daquilo e destes com os quais você tem dificuldades. Então, o entendimento disso, ele não é tão claro assim, a não ser que você, de fato, consiga, em algum momento, ou por um processo
ou por uma graça, se lembrar dessas coisas que te aconteceram, né? Aí os porquês vão ficar mais claros. A nossa tendência é não buscar esses porquês, porque às vezes a gente nem mesmo acredita que tenhamos vindo de uma outra vida ou que tenhamos relações com as pessoas da nossa família, né? A gente às vezes acha que tudo isso nem mesmo existe, logo fica difícil. Então a primeira coisa é você saber que sim, né, a sua relação com seus pais, com outros membros da sua família, é, ela também ocorre não só por vínculos afetivos bons, ela também ocorre pelos vínculos de situações que ficaram pendentes em relações desta ou ainda de outras vidas. Então você acaba não se perdoando, não perdoando o outro, e isso faz com que você volte, pela própria natureza, a se sentir atraída a viver novamente dentro desta mesma família, porque é da natureza do coração que você se encontre, que você encontre a liberação de toda a dor que você causou e de toda a dor que você sofreu nas relações com as pessoas. A única forma da gente curar relacionamento é dessa forma, é pela cura daquilo que a gente carrega como dor dentro de si. E às vezes, é por isso que vem o perdoar-se, você está sim diante de pessoas às quais você fez alguma coisa das quais você, uma ou mais coisas das quais você não se lembra, e por ter causado dor a outros, isso fica dentro de você como algo que você não consegue perdoar a si mesma. Por isso que isso vem em alguns textos. Então, que você tenha lido. Eu não sei se os textos que você leu abordam dessa forma. A gente aborda dessa forma, né? Você fica presa a pessoas, não apenas pelo que eles dão a você, de uma forma, né, pelo vínculo amoroso, mas também porque você em algum momento causou dor a eles e você não se perdoa por ter feito essas coisas. Então você mesma volta a renascer dentro de uma família, dentro de um sistema, dentro de um grupo de pessoas, como uma forma de encontrar uma liberação daquilo que está doendo dentro de você, ainda que inconsciente, ainda que você não se lembre, né? Esse é um aspecto que faz parte disso. O segundo é você lembrar que, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, né, que você não está separado de nenhuma outra pessoa. Então, tudo que acontece com você, no sentido de liberação, de cura, vai liberar não só apenas a você, tão somente a você, mas também a outras pessoas. Então, todos nós estamos coletivamente vivendo situações e buscando a cura delas. O fato de você ter sofrido agressões quando você era criança e de você hoje estar buscando, né, uma cura para isso que dói dentro de você, é como esse processo pode acontecer, né? Porque você, sentindo na sua própria pele o que é ser agredida, fica muito improvável que você também venha agredir alguém hoje ou mais para frente, porque você sabe o quanto dói. Então, karma, e quando eu falei em relações kármicas, tem esse aspecto, tem essa característica, né? E o perdão é algo do qual nós não somos capazes, não tão facilmente quanto a gente imagina. A gente ouve falar em perdão, a gente acha bonito e a gente gostaria de ser capaz, mas não somos. Então esse é um terceiro aspecto, né? Ao invés de você buscar se perdoar ou perdoar alguém, primeiro se dê conta da sua incapacidade de fazê-lo. É isso que vai direcionar você a pedir ajuda, a pedir que haja uma interferência na sua vida, uma graça para que isso seja curado, né? Você não tem como, por si só, decidir perdoar alguém, porque é uma atitude, é uma decisão mental, e que obviamente não está relacionado com o estado de consciência no qual o perdão de fato pode acontecer, né? Então, o que nós colocamos e induzimos através dos processos que a gente faz
é que primeiramente você se dê conta de que você não perdoa e não é capaz de perdoar nem a si mesma, nem as outras pessoas, pelo que quer que seja. Você não é capaz do perdão, né? Você não é capaz. Você gostaria de ser, mas você não é. Então, as situações com as quais você convive, desde a sua infância até hoje, elas vão estar sempre te conduzindo repetidamente, né, a aspectos onde você ou se lembra de ter sido machucada, ou ainda não se lembra, mas que você talvez também tenha machucado outras pessoas. E nessa forma de você se relacionar com pessoas, ou das pessoas se relacionarem com você, especialmente uma mãe agressiva, né, o perdão se torna algo a ser conquistado e extremamente desafiador. Porque como é que você vai perdoar alguém que está te causando dor? É muito difícil, é quase impossível, né? No entanto, os processos que a gente disponibiliza, especialmente o de cura dos relacionamentos, onde nós incluímos a cura da relação com os nossos pais, o encaminhamento para que um perdão ocorra se torna possível, né? Existem outros processos para isso também. Eu só estou exemplificando. Então procure fazê-lo para você compreender um pouquinho melhor isso que eu estou comentando aqui. Tá bom, Nilson? Então, esta conferência que eu ia participar, que está sendo adiada, e não está acontecendo, está aqui no meu outro computador, ela está abordando mudanças que estão acontecendo lá na ONES, né? E uma delas é uma mudança bastante importante para nós aqui do Brasil, onde lá na ONES foi decidido que não haveriam mais guias por países. E isso nos afeta diretamente de diversas formas, né? Uma delas é que, eu não sei se vocês sabem, lá na ONES University, lá na Índia, para cada país ou para cada conjunto de países, ou até mesmo um continente inteiro, havia um monge dedicado a cuidar. Então, não são muitos, são, digamos, 8 monges, cada um deles tem uma fatia do planeta, né? E tem uma monja cuidando da Europa, parte da Europa, tem um outro monge que cuida da Rússia e outra parte da Europa Oriental, tem um monge que cuida só da China e Japão, tem outro monge que cuida dos coreanos e pessoal da Austrália e assim por diante. E temos um monge que cuida do Brasil desde 2011, chamado Vikram, que tem algumas qualidades diferentes dos demais, né? Uma delas é a amorosidade dele. Ele é um monge muito amoroso, muito paciente, especialmente com os brasileiros e com os latino-americanos, dos países latino-americanos que ele cuida. Ele não cuida mais da América Latina toda, não. Ela foi dividida entre ele e um outro monge chamado Aravind. E neste último final de semana, nós tivemos aí uma conferência com ele, no domingo, onde ele nos contou que, a partir deste domingo passado, ele não seria mais um monge responsável pelo nosso país, como não haveria mais nenhum outro monge responsável por país algum. Eles não vão mais ter monges responsáveis por países. Então está mudando a forma estrutural da nossa relação com a ONES e isso vai surtir alguns efeitos daqui para frente que eu ainda não sei bem quais são, né? E hoje, dentro de algum tempo, aí vai haver está havendo, né, mas foi adiada, uma conferência onde alguns aspectos dessas mudanças estariam sendo colocados para as pessoas que organizam viagens lá para a Índia ou que organizam eventos dos seus países, né? Por isso que eu adiei esse encontro de hoje, porque eu queria participar dessa conferência para até compartilhar aqui com vocês as mudanças que são sempre muito interessantes, né? E sempre que ocorrem mudanças, eu falei isso até ontem aqui no encontro aqui em São Paulo, nós tendemos a resistir às mudanças, né? Nós precisamos de coisas estáveis, né? Nós precisamos de certezas,
nós precisamos saber que todas as coisas com as quais a gente convive vão estar aí amanhã também, estão hoje, logo a gente espera que estejam amanhã e depois também. Nós temos essa necessidade de é quase uma coisa conservadora, né, de evitar que as mudanças abalem a forma como a gente vive. Né? Às vezes a gente está num relacionamento difícil com alguém, ainda assim a gente prefere manter o relacionamento difícil do que se abrir para uma mudança, porque a mudança significa que você vai se mover de um jeito que você não sabe se vai dar conta ou né, como é que vai ser, como é que não vai ser, e a gente tem medo disso. Né? E uma das importantes características do trabalho espiritual da Oneness University, dos nossos avatares, de Kalki, é que as coisas não permanecem. Tudo aquilo que quando você acha que você sabe como é, o que é, de como funciona e que vai estar aí amanhã, você vai se dando conta de que não é bem assim. Né? De certa forma, todos os grandes mestres, incluindo Jesus e outros, tinham essa forma de se conduzir com seus discípulos. Né? Sempre que você acha que você está num patamar de estabilidade, que você acha que você sabe muito bem o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que. Né? Acontece uma puxada de tapete. De repente, aquilo que você tinha certeza que ia ser de um certo jeito, não é mais. Né? E aí você tem que se recriar novamente diante de uma nova realidade. Né? Tem que se readaptar, tem que buscar muitas vezes recursos dentro de você que você nem imaginava que existiam, né? Para lidar com uma situação diferente, pela qual você nunca passou antes e que está te impondo novos desafios. Nisso, o que acontece? Você se redescobre ou você cria para si os meios de lidar com uma situação com a qual você nunca lidou antes na sua vida. Isso exige de você aprendizagem e com a aprendizagem vem o crescimento. Então, é comum, né, em qualquer trabalho de natureza espiritual que esteja focado em crescimento humano, que ocorram mudanças. Né? Que as coisas não permaneçam iguais, que um belo dia o que estava lá sempre não está mais. Né? O Osho, meu querido mestre, ele trabalhava dessa forma também. Né? Sempre que a gente achava que sabia o que ele ia nos propor, o que ele ia nos dizer, ou o que ele iria, por exemplo, comentar a respeito de algo, a gente muitas vezes só ia buscar uma concordância, né? A gente dizia algo para ele, dar certeza que ele fosse concordar com a nossa colocação e achar muito legal. Não, ele acabava com a gente. Né? E é uma forma samurai. Né? O mestre muitas vezes ele tem uma espada de samurai, ele vem e corta a sua cabeça, porque a cabeça é que está acostumado com a previsão, né? Previsão tanto faz ser astrológica ou não, onde você acha que você vai ter um certo domínio, um certo controle sobre aquilo que vai acontecer com você. Então você se cerca de meios, muitas vezes, para controlar a si mesmo e as outras pessoas. Claro que isso não vai dar certo. Mas quando você está gastando muita energia, né, para sustentar as suas certezas, a interferência do mestre muitas vezes é também radical. Né? Aí que entra em jogo, em jogo não, em cena, a espada do samurai. Né? Porque senão você não segue adiante. Né? Não segue adiante. Bom, oi Márcia. Cito, o que fazer quando um fato ruim nos pega de surpresa no decorrer do dia? Olha, eu nem li sua pergunta e já estava falando sobre isso, né, Márcia? Tá, antes disso, eu vou também responder você, viu, Lima? Mas já comecei aqui com a Márcia. Márcia, um fato ruim nos pega de surpresa exatamente porque você tinha muitas vezes a esperança de que as coisas fossem de um certo jeito e elas são de outro. Nada na nossa vida, nada nessa dimensão terrestre
corresponde ao que eu costumo chamar de agenda pessoal, né? Ou um roteiro pessoal. Né? Você acorda de manhã, você desenha ou escreve um roteirinho de como vai ser o seu dia, e como é que vai ser seu dia seguinte, como é que vai ser sua semana seguinte, como é que vai ser o próximo ano, né? E por que não a próxima década? E você se planeja para viver de acordo com esse roteiro, que muitas vezes não vai te levar a se tornar, não vai levar você a se tornar uma pessoa melhor, ou vai permitir você a evoluir e a crescer. Então, quando uma coisa acontece que não corresponde ao que você planejou, você considera um dia ruim, porque você queria muito que certas coisas acontecessem e elas não aconteceram, aconteceram outras. Mas como não aconteceram essas que você esperava, você sente que elas não são boas. A gente nunca sabe se algo de fato é bom ou se uma situação, como você deu nome aqui, é ruim. Este julgamento, esse pré-julgamento da qualidade de algum evento, ele quase sempre está errado, está equivocado. O que acontece é que nós não vemos o quadro todo, a gente só vê um pedacinho muito pequenininho do que chamamos de realidade. E neste pedacinho pequenininho a gente não consegue identificar todo o processo que está envolvido a partir do momento em que um fato ou uma situação ruim acontece a você. Porque você vai ter que tomar uma nova decisão, o que você ia fazer você não vai poder fazer mais, o lugar que você ia você não vai poder ir, a pessoa com quem você esperava ter uma interação não vai estar lá, você vai ter que encontrar outra, né? E, enfim, eu não sei o que você está chamando de fato ruim, porque é genérico, né? É subjetivo inclusive, mas tem uma historinha que é muito longa, eu não vou contar ela aqui, que conta isso, né? Quando um homem conta a história o Osho conta essa história, é uma história do Zen, mas ele conta, né? Em que um homem tinha um filho e morava numa fazenda, e um belo dia aparecem um bando enorme de cavalos selvagens, maravilhosos. Ele não precisou nem ir atrás dos cavalos, eles vieram até a fazenda dele, né? E aí os aldeões das outras fazendas comentaram com ele, né? Nossa, que sorte você tem de sem precisar fazer nenhum esforço, tá com, né, um bando de cavalos selvagens maravilhosos dentro da sua fazenda, né? E o sábio, que ele era um fazendeiro muito sábio, né? Ele diz assim, não julguem se isso é bom ou ruim. A gente não sabe se o que está acontecendo é bom ou ruim. Apenas de cavalos, os cavalos vieram. E eram cavalos selvagens. Então o filho dele começou a adestrar estes cavalos, domesticá-los, né? Que significa subir em cima deles, colocar uma corda e fazer o cavalo obedecer os seus comandos, né? No que isso aconteceu, este filho caiu do cavalo. Numa empinada violenta de um deles, ele caiu e ele quebrou a perna e ele ficou aleijado. Aí novamente os outros fazendeiros, aldeões vieram, aí eles disseram assim, não, você tinha razão, esses cavalos que vieram fizeram com que seu filho sofresse esse acidente terrível, e ele era a sua única força de trabalho, o único meio de você sobreviver é com o esforço e o trabalho do seu filho. E agora o que vai ser de você? Né? Realmente, a vinda desses cavalos foi a destruição da sua vida. Né? Novamente o fazendeiro respondeu, não julguem isto como bom ou ruim. Vocês simplesmente não sabem se o que foi que aconteceu. Se isso é bom ou ruim, a gente não sabe. O fato é, o meu filho hoje está aleijado, está incapaz de cuidar da minha fazenda. Né? Aí passou mais alguns meses, o país no qual esses fazendeiros viviam, era um reino, né, não era um país, entrou em guerra com outro reino. E já se sabia de antemão que o exército desse outro reino era muito mais forte. Então o rei deles convocou todos os jovens para irem lutar contra o outro reino, menos o filho dele, porque por ele ser aleijado, ele não pôde participar deste exército. E era já uma guerra perdida, porque o outro reino tinha um exército muito mais forte.
Então, novamente, os fazendeiros comentaram: que sorte a sua, o seu filho ser aleijado, porque os nossos filhos dificilmente voltarão para as nossas casas, uma vez que esta é uma guerra que já sabemos de antemão está perdida. Você teve a sorte tem a sorte de ter um filho que vai permanecer com você, ainda que aleijado, ele é um filho que vai estar com você o resto da sua vida. Você não vai perdê-lo, né? E novamente o fazendeiro falou assim: vocês não julguem, né, os fatos, porque nós não sabemos o que é bom ou o que é ruim. Então essa historinha ela tem alguns detalhes a mais e ela vai um pouquinho mais para frente, mas ela está sempre mostrando como os nossos julgamentos do que está nos acontecendo são limitados, né? E a gente de fato não sabe o que é bom ou o que é ruim. A gente só reage muitas vezes ao momento em que uma situação se apresenta, porque ela é diferente do que a gente imaginava, ou que a gente esperava, ou do que a gente queria. Então esse é um aspecto. Um outro aspecto diferente, que posso estar incluindo aqui como comentário, é que quando você lida de uma forma contínua com os eventos que não fluem, toda hora uma coisa dá errado, toda hora uma coisa dá errado, isso é um indicativo de que a relação com a sua mãe pode estar tendo problemas ou continua tendo problemas, né? Ou você continua tendo dificuldades com a sua mãe. Então, esse é um aspecto que muitas vezes determina o fato de você não estar se dando bem com sua mãe, pode determinar que você tenha problemas constantes onde as coisas não dão certo, né? Você não colocou exatamente dessa forma, mas pode ser por aí também. Então, se for dessa forma, dá uma examinada, né? Dá uma examinada como é que está o relacionamento com a sua mãe. Ele pode ser um dos fatores em que a vida te traz dificuldades no seu dia a dia, né? E que é tudo aquilo que você... Em inglês eles chamam lá na Oneness de needless obstacles, os obstáculos desnecessários. Quando você faz um movimento para que algo aconteça, e para que ele aconteça você passa por inúmeros obstáculos desnecessários, a coisa não acontece logo de cara, né? Isso é um indicativo de que tem um problema de relacionamento com a sua mãe, tá bom? Aí fica aí uma chavezinha, tá bem? Lima, os custos são cobrados porque eles são caríssimos, tá? Eles são caríssimos. Eu não sei de quais custos você está falando, mas tudo que a gente oferece aqui no Brasil, a gente vai buscar na Índia e a gente paga um valor bastante alto pelos cursos que acontecem lá, porque a estrutura lá também é uma estrutura extremamente cara, a estrutura é cara, e porque para nós brasileiros é caro ir para lá buscar, né? Então, eu tive agora 2 meses atrás lá, e com o dólar a 4, né? Você pode imaginar, né? Para passar 21 dias lá e trazer mais coisas aqui para o Brasil. Então, os cursos, eles não cobrem o investimento que a gente faz para buscar alguma coisa e trazer para cá. E o que a gente traz, pelo impacto que tem na vida das pessoas, os cursos e os processos, não tem preço. Não tem preço. Num curso de final de semana, eu já ofereci muitos, porque eu faço esses cursos da Oneness, eu os dou desde 2010, né, como trainer. São cursos que transformam a vida das pessoas de uma forma tão impactante que eu não sei nem quantificar ou dar um valor exato para isso, né? Muitas vezes você encarna, você tem uma encarnação só para participar de um fim de semana com um trainer e ter uma transformação sendo realizada na sua vida. Só que você não sabe. Você acha que você está pagando por um curso que tem um valorzinho irrisório, em reais, né? Que você não sabe o quanto veio antes em termos de valores para que ele possa ser dado a você, quanto investimento foi feito para que você possa receber esta informação, assim como essas que eu estou dando gratuitamente aqui no encontro como esse, né? Ele é gratuito, mas aquilo que eu estou trazendo para compartilhar aqui vem de investimentos bem altos que eu tive que me virar para fazer, né? Então,
existem inúmeras explicações por que os cursos são cobrados, né? Mas é porque custa caro a gente trazer o que a gente traz num curso, custa caro a estrutura que oferecemos para dar um curso, né? Alguns de nós alugam, eu alugo, né, um espaço para que comporte com conforto as pessoas, e enfim, né, e toda a estrutura que envolve um curso, tá bom? Eu não sei porque você está fazendo essa pergunta, porque eu nem gosto muito de falar sobre isso, não. Eu acho que o valor das coisas que a gente traz tem que ser mensurado, não em valores monetários, né? É isso que eu acho. Eu acho que não dá para saber quanto vale alguma coisa que eu estou dando gratuitamente aqui e que possa estar ajudando alguém que... Né? Eu não sei quantificar isso, né? Não sei quantificar, mas a gente não está dando aula e não está oferecendo alguma coisa para que você resolva algum problema. A gente está trazendo um ensinamento que é ancestral e que vai ajudar você, quem sabe, a despertar, quem sabe a se iluminar, quem sabe a ascender a outras dimensões de consciência humana. E é pelos cursos que isso acontece, né? É através de cursos, do que nós chamamos de cursos e processos, que essas coisas se dão. E isso não tem valor. Isso não é mensurável monetariamente, em valores, né? Eu acho que a gente tem que pagar o que for, para conseguir as liberações que nós estamos precisando receber, né? Então tem gente que vende o carro, tem gente que vende casa, tem gente que vende fazenda, tem gente que pede demissão, tem gente que rapa a caderneta de poupança e no ano que vem dá um jeito de pedir emprestado enfim. Essas são as pessoas que estão crescendo mais, porque elas estão empenhadas em fazer tudo o que elas podem pela liberação das suas próprias dores, das suas cargas, e para crescer espiritualmente, crescer como seres humanos e ainda mais, ajudar outras pessoas a crescerem também. Tudo isso não tem preço, não tem preço. Oi, Vera. Se tu meditar com a imagem virtual do orbe dourado, funciona também? Funciona, Vera. Mas toda meditação com qualquer imagem, você que tem que saber. Porque o orbe, na verdade, ele numa sessão de Diksha, que é como eu tenho usado, como a gente tem oferecido, ele é uma fonte de Diksha, né? Então, quando a gente está diante dele, como por exemplo num encontro como os que eu faço aqui em São Paulo, e outros trainers e facilitadores o fazem também, você recebe uma Diksha, né? Você recebe. Agora, toda forma de conexão ajuda, né? Toda forma. Pode ser através da imagem do orbe ou outra imagem, né? Ou até mesmo sem imagem nenhuma. Tudo aquilo que você faça uso, né, e que funciona para você, funciona para você, né? Talvez não funcione para outra pessoa, mas você que tem que ter referência do quanto algo te ajuda. Por exemplo, tem pessoas, eu conheço várias, que tinham dificuldade com a imagem do casal Amitabha, né? A imagem que chamamos de Shrimurti, porque eles estão acostumados, eu inclusive, a se relacionar com a presença, com a consciência, sem nenhuma imagem humana. Então, foi um aprendizado lidar em meditação com uma imagem humana, né? Até para mim, porque eu não estava acostumado a não usar imagem nenhuma. Eu medito e fico aberto para aquilo que vem, né? Mesmo em outros trabalhos que eu fiz, onde muitas imagens vinham a mim por estar meditando num estado alterado de consciência. Mais importante nas imagens, é assim que eu entendo, é uma forma pessoal de eu colocar, elas têm um, vamos dizer assim, um perigo, né? Entre aspas, né? Porque muitas vezes, Vera, a gente vai buscar a imagem e a imagem não vem. Ou a gente vai criar uma imagem que represente algo e ela não representa. Ou a gente espera que a imagem venha e ela não acontece. E a gente então acha que está fazendo uma coisa errada.
ou a gente visualiza algo de uma forma menor do que de fato é, né? Algo é grandioso, mas você na visualização, por você não conhecê-la, você reduz a algo que esteja dentro do seu universo conhecido. Então, isso pode ser uma coisa que não seja tão boa assim, né? E a imagem do orbe, ao vivo, ela está lá, está diante de você, né? Ontem, por exemplo, numa sessão de Diksha, que tinham... Ontem choveu muito aqui em São Paulo, foi um dia difícil, mas tinham 45 pessoas, né? Que depois, no final da sessão, juntas, por 7 minutos, ficaram olhando para aquela imagem e recebendo a Diksha, né? Eu não sei se duas tiveram a mesma experiência. São 45, me incluindo. Cada um de nós teve uma experiência diferente, eu tenho certeza, né? Alguns de uma forma mais impactante, outros talvez até de forma indiferente. Vai saber, né? Pouca gente veio falar comigo, me contar o que sentiu ali, né? Mas a gente vê na hora, né? Dando uma olhadinha em volta assim, dá para ver se a pessoa tá tendo alguma experiência forte, ou outra que não está olhando no relógio, não vê na hora de ir embora, está, né? Achando tudo muito chato. Por que não, né? Então, a gente não sabe, né? Nessas coisas, o importante é você ver o que funciona para você, o que impacta para você, o que te faz crescer, o que te faz sentir uma liberação, um bem-estar, né? Uma expansão, uma capacidade de ver coisas que você não via, uma capacidade de aprender coisas que você nem sabia que existiam, né? Uma conexão com as pessoas, uma cura dos seus relacionamentos consigo mesma, com a sua família, com parceiros, com filhos, com pais. Para cada um de nós, o orbe vai nos encaminhar de forma diferente, né? Para cada um de nós é diferente. E o encaminhamento é diferente, porque o que está precisando ser curado hoje em você é diferente do que está sendo curado numa outra pessoa que está do seu lado, né? Então essas coisas são muito individuais, né? Tudo funciona, tudo funciona. Qualquer visualização que você fizer numa meditação, ou até mesmo se você não fizer visualização nenhuma, vai funcionar. Tudo funciona, né? Tá bom? Então, você pode usar um orbe, pode imaginar o orbe, mas a gente tem orientação, Vera, de não usar, por exemplo, se você escanear, né, uma imagem na internet e colocá-la na tela do seu computador ou do seu tablet e ficar olhando para aquilo, isso não tem força, não tem energia nenhuma. Tá? Então, visualizar é uma coisa e fazer uso de uma imagem digitalizada, copiada, né, já tem várias circulando por aí nos grupos, isso não vai dar certo. Tá bom? Com o propósito de você receber uma Diksha. Não vai funcionar. Então, com o propósito de você receber uma Diksha, a orientação a ser seguida é de que você use sim uma imagem que venha lá da Índia, que venha lá da Oneness, seja lá o tamanho que for, tá bom? E se você não tiver a sua própria, logo vai ser mais fácil você adquirir, ainda tem muita procura, então, mas logo vai ser mais fácil, né? Que alguém te traga uma, caso você não vá buscá-la pessoalmente, que você use uma imagem para receber a Diksha apenas de um orbe que tenha sido impresso e preparado para isso lá na Índia. Tá bom? Não adianta fazer uma xerox colorida, por mais perfeita que seja, de uma imagem de um orbe de um amigo, de uma amiga sua. Isso não vai funcionar. Tá bem? Semana passada eu pulei uma pergunta de alguém que eu não sei quem é. Alguém fez uma pergunta e eu fui lendo aqui e pulei a pergunta dela. E a pergunta, eu só me recordo que tinha a ver com o fato das crianças receberem Diksha. Eu não sei se foi algum de vocês que fez essa pergunta. E se você estiver aí, de novo, hoje, e quiser recolocar, refazer novamente essa pergunta, por favor, o faça, tá bem? Todas as respostas às perguntas estão sendo classificadas, né? Então, terminado o encontro aqui, tem uma pessoa que está fazendo essa seva,
ela anota tudo, né? Copia o que está postado aqui e dá uma editada, e isso depois ela ouve os tempos onde essa pergunta foi colocada, e isso está sendo indexado, e esse índice eu já estou colocando no meu blog. Então, vale a pena de vez em quando. Eu ainda vou organizar melhor, por tema inclusive. O que o Setu falou sobre orbe? Aí você vai saber que no dia tal, às horas e minutos tais, eu abordei esse assunto e você pode ouvir. Vai ser feito, está sendo feito já um índice dessa forma. Então algumas coisas já estão prontas, outras ainda estão em fase de transcrição, mas é um jeito também de você esclarecer alguma coisa que já foi esclarecida antes e sem precisar repetir muitas vezes a mesma coisa num encontro. Tá bom? As coisas estão sendo colocadas. No meu blogzinho, que eu sempre posto aí junto com os convites, já tem uma página só com arquivo das perguntas e também onde você encontra a resposta, e todos os meus encontros estão publicados no YouTube, de julho para cá. Os encontros de julho para cá estão todos no YouTube. E tudo que foi dito nestes encontros desde julho já está sendo indexado, para que vocês possam acessar também o que foi colocado de uma forma mais rápida, num outro momento que às vezes nem sempre é um assunto eu consigo abordá-lo aqui no encontro de novo. Tá bom? Sim, Vaneira, as crianças podem receber Diksha. A criança pode receber Diksha, bicho pode receber Diksha, árvore pode receber Diksha, tudo pode receber Diksha. Diksha é energia divina. Diksha é uma cachoeira de luz e de bênçãos. Diksha significa bênção. Bênção. Então, todos podem receber Diksha. Eu gosto até de dar Diksha em mulheres grávidas, né, que chegam, ou às vezes vêm até uma semana antes de ir para a maternidade, e eu gosto de dar Diksha para o neném que está lá dentro da barriga, né, antes dele nascer. E as crianças pedem, às vezes o pai ou a mãe está com preguiça, e tem crianças que pedem para vir numa sessão de Diksha, né, muitas vezes insistindo. Né, tem pais que nem vinham, estão cansados, trabalham o dia inteiro e tal, e a criança fica dizendo, não, vamos, quero ir lá. Né? Isso os próprios pais me contam, olha, eu vim aqui hoje porque meu filho queria muito vir. E filho é 7 anos, 8 anos, 10 anos, né? E tem crianças até menores. Então, mesmo nas One Meditations, sempre tem uma criança presente que está lá junto, e criança de colo. É legal, eles gostam e só traz benefícios às crianças. Tá bom? Então, a Diksha ela é para todas as pessoas, para todas as crianças, e também, às vezes, um bicho, né, um animal seu, está precisando de uma cura, está agitado, está doente, ou não está comendo, ou né, passando por alguma coisa, você pode sim dar Diksha para animal, e você pode até dar Diksha para uma plantinha que está secando e não está bem, né, você pode também dar Diksha na planta. Tudo responde positivamente. Tá bom? Tem inclusive crianças, eu fiz isso já, iniciei algumas, que pedem para se tornar doadoras de Diksha. Então, uma delas, dentro de uma mesma família, na época era um menino, ele tinha 10 anos, hoje já tem 12, e a irmãzinha dele, na época, tinha acho que 6 anos, e quando ela fez 7, ela foi iniciada também. Né? E sentadinha lá, final de semana, ouvindo coisas que ela não tinha a menor ideia do que estava ouvindo, porque muitas vezes são assuntos mais complexos, né? Fora do universo de entendimento de uma criança, mas ela queria estar junto, né? E foi iniciada como doadora de Diksha. Nas sessões de Diksha, a gente deixava lá um banquinho, né? E ela já sabia que era dela, para ela poder subir em cima, senão ela não alcançava a cabeça das pessoas para fazer a Diksha com as mãos. Ela se chamou Lívia. E ela insistia, né? Mesmo tendo que ir para a escola no dia seguinte,
menininha de 8 anos, ela fazia o pai dela trazer, e ela vinha com o irmão, e os dois davam Diksha nos adultos com o maior prazer, com maior alegria. Então a Diksha é para todos, tá bem? Então tá, queridos. Hoje nosso encontro foi um pouquinho mais curto. Ainda bem que vocês também estão tranquilos com relação às crianças e às perguntas. Eu vou me preparar aqui para a Oneness Meditation e a gente se reencontra aqui na semana que vem. Se tiver alguém aí que não tenha ou não saiba o que se trata uma Oneness Meditation, ela é a transmissão de Diksha através dos olhos e é parte aqui do encontro. Né? Eu só não faço aqui porque a gente inclui outras pessoas de outros países que não falam português para receber também a Diksha através dos olhos. Bem, por isso que tem um link já, tá logo aqui embaixo, pode clicar direto nele e dentro de 10 minutos eu estou reabrindo novamente a sala aqui no live stream para a gente fazer uma OM. Essa OM dura meia hora, para quem não sabe, e eu ainda estendo mais uns 15 minutos, vai até mais ou menos meia-noite. Tá bom? Namastê, gratidão, até já. Patrícia, agora eu estou vendo que tem uma pergunta sua aqui. Você faz de novo para mim semana que vem, tá bom? Mas a sua pergunta eu já te respondo aqui rapidinho, não. Tá bem? A mente não consegue estar presente numa sessão de Diksha. Tá bem? E o processo ou o efeito da Diksha, ele não é para a mente. Ele vai além da mente. A mente vai ou ser receptiva ou não ser tão receptiva assim para receber. Tá bem? E o fato de você estar distraída ou de olhos fechados não vai de forma alguma interferir no processo e no recebimento da Diksha. Não se preocupe com isso. Tá? É muito difícil a mente estar ali concentrada e é normal que você pense em outras coisas, mesmo para os doadores de Diksha que já o fazem há muito tempo. É normal que assim seja. Tá bem? Até já, obrigado.